Nesse último mês de Copa, ressurgiu a polêmica de Cristiano Ronaldo dormir 5 vezes ao longo dos dias, né? 5 blocos de 90 minutos ao longo dos dias. Uma técnica para melhorar o rendimento, recuperação, performance e todos os atributos para que ele consiga performar melhor em seus jogos, em seus treinos. Mas essas notícias não são de hoje, né? Se eu não me engano, em outras Copas já apareceu esse tipo de notícias. Vou até trazer algumas aqui que eu acabei encontrando e eu acabei me deparando nas redes sociais, que tem o intuito de induzir vocês que não têm um conhecimento sobre sono a acreditar que existe essa estratégia de dormir ao longo do dia de forma picada, né? De forma fragmentada, para que a pessoa melhore todos os seus aspectos fisiológicos, mas eu vou mostrar no vídeo de hoje que muito provavelmente essa técnica já explanada nas redes sociais pode estar equivocada, né? Porque não temos na literatura fortes evidências demonstrando que a forma do sono fragmentado ao longo do dia é melhor do que quando você condiciona e direciona todo o seu sono de forma contínua no período da noite. Existem algumas notícias mostrando que Cristiano Ronaldo faz esses blocos de sono à noite e depois ao longo do dia. Existem outras que ele fragmenta em vários horários, demonstrando que ele faz uma estratégia de sono chamada de sono polifásico na literatura. Mas eu vou mostrar para vocês que as evidências que a gente tem na literatura demonstram que o nosso sono de nós seres humanos é um sono mais monofásico ou bifásico, ou seja, um sono que se concentra de forma mais natural no período da noite e que pode acontecer eventualmente em algumas situações, em alguns seres humanos, alguma sonolência entre o período da tarde, nos horários entre meio-dia e 2 horas ou até 3 horas da tarde. Se eu não me engano, essa notícia que repercutiu bastante dentro da mídia referente a essa estratégia de Cristiano Ronaldo foi que um dos coaches da época que ele jogava no Manchester United falou que já estava trabalhando com alguns atletas esse sono fragmentado e que teve excelentes resultados, etc. Mas nunca teve nenhum respaldo científico por trás sobre, nunca teve até alguma manifestação do próprio jogador, né? Eu acho que um dos maiores atletas do mundo da atualidade, um dos maiores atletas do mundo na nossa história, onde demonstrou ao longo de anos um alto comprometimento em relação aos treinos, em relação à sua saúde. E dificilmente a gente vai entender isso na literatura, que ele teve todo esse empenho ao longo dos anos, seguindo uma orientação de um coach que muito provavelmente nem é cientista e nem tem um conhecimento aprofundado sobre o funcionamento do nosso corpo, o ritmo biológico e o sono como um todo, mas que provavelmente você pode estar sendo induzido a acreditar nesse tipo de situação. Então eu fiz esse vídeo justamente para trazer essas informações de forma mais apurada, de forma mais fidedigna, com base na literatura, obviamente. Então, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é João, eu sou educador físico e também neurocientista. Quero trazer aqui vídeo para vocês demonstrando que o nosso sono pode impactar de forma significativa e drástica em relação aos nossos comportamentos, principalmente no nosso desempenho em atividades, exercício físico e em qualquer comportamento que seja. Então, se você não me conhece, é um prazer. E eu posto bastante vídeo sobre exercício físico, saúde, longevidade e principalmente sobre sono. Então, para a gente iniciar o vídeo, eu quero mostrar para vocês que a arquitetura do nosso sono ela funciona de forma mais natural, de forma mais estruturada no período da noite, com blocos, obviamente, né, onde essa notícia tem uma certa verdade em relação aos blocos. A gente tem blocos que o nosso sono passa por fases, seja o sono REM, o sono leve e o sono profundo. Só que esses blocos são concentrados no período da noite. Então, a maioria das pessoas tende a dormir entre o período das 9, 10 da noite e até as 5, 6 da manhã. É claro que tem variações de cronotipo, variações de pessoas que dormem um pouco mais tarde, acordam um pouco mais tarde. Se eu não me engano, já postei alguns conteúdos aqui no meu canal falando sobre isso. Então, se você quiser ficar por dentro, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativo para você receber todas as notificações dos vídeos aqui. E muitas vezes as pessoas têm a percepção que quando algum atleta sai do natural, né, e acaba gerando uma repercussão, ela acaba criando
essa falsa sensação que precisa criar esses hacks de performance e colocar e praticar no cotidiano delas. É exatamente isso que acontece em boa parte de pessoas que não têm um conhecimento aprofundado. Então, eu estou trazendo esse vídeo justamente para mostrar para vocês que o nosso corpo funciona de uma forma muito mais natural e estruturada e de forma mais adequada quando o nosso sono segue o nosso ritmo biológico. E para eu conseguir mostrar isso para vocês, eu preciso também introduzir essa questão do ritmo biológico, né? Do nosso ritmo circadiano. Nosso corpo, nosso cérebro, eles funcionam através de um ritmo de 24 horas, até, dependendo de algumas pessoas, 24 horas e meia, né? Isso é uma questão um pouco mais genética. Vou até deixar alguns artigos referentes a isso aqui, que demonstra isso, que existem algumas pessoas que pode ter um ciclo biológico ali que funciona com um pouco mais de 24 horas e pessoas que funcionam até com um pouco menos de 24 horas, 23 horas e meia. Mas a grande parte das pessoas funcionam nesses ciclos de 24 horas. E como o nosso corpo, o nosso cérebro sabe o horário certo para a gente dormir e acordar, como ele concentra esses ciclos ao longo da noite, e como que a gente tem essas referências para poder funcionar de forma diurna e dormir de forma noturna? A gente tem algumas pistas temporais para que a gente saiba, para que o nosso cérebro saiba como a gente vai fazer isso ao longo dos dias. Uma das principais pistas temporais que a gente tem é a luz do dia, a luz do sol, né? Essa aqui que está tendo ao longo de 12, 14 horas, acabam gerando estímulos dentro de umas regiões do nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático, gerando uma informação específica que ali começa o horário do dia e começa uma metabolização de hormônios, neurotransmissores, que vai fazer com que a nossa maquinaria fisiológica funcione a partir daquele momento. E quando a gente experiencia o horário da noite, ou seja, quando não tem mais luz, o nosso cérebro tem mais ou menos uma ideia daquele ponto em diante, a gente vai começar a se preparar e a começar a ajustar a nossa fisiologia para o período da noite ir desligando, né? Ou seja, então, próximo dos mesmos horários diariamente, é o esperado que você sinta o sono de forma parecida, constantemente, para que você vá dormir e crie todo o seu estruturamento e os seus ciclos de sono no período da noite, né? Então, quando se você analisar os 5 blocos de 90 minutos referente a que as notícias trazem, realmente vai dar uma média aí de 7 horas e meia até 8 horas, dependendo do ciclo biológico de cada um. E o jovem adulto e o adulto tende a dormir nessa margem, né, de forma saudável, de 7 a 9 horas por noite, com qualidade. Então é comum essas pessoas terem esse ciclo e essa tendência de dormir à noite, né, a maior parte no período da noite. Mas a gente já tem alguns respaldos científicos também que, mesmo uma pessoa seguindo esses horários certinho, pode acontecer ali no meio do dia, depois de um trabalho bem estruturado de estímulos cognitivos e físicos, além de outras pistas temporais, como refeições, exercício físico, etc., a gente sentiu uma leve sonolência entre uma margem de horário ali pós-almoço, meio-dia, 1 hora, até umas 2, 3 horas. Então, não tem problema a gente tirar um cochilinho da tarde ali, numa média de 30 até 40 minutos, não passando muito disso, não excedendo muito esse tempo, justamente para a gente não cair nos ciclos do sono, né? Porque se a gente cai nos ciclos do sono, dorme 1 hora, 2, a gente pode atrapalhar o sono da noite, fazendo com que exista essa fragmentação e todo aquele contexto que eu expliquei anteriormente cause problemas colaterais na fisiologia do nosso corpo, fazendo com que o seu sono da noite não fique mais em predominância. Então, isso acaba criando algumas consequências fisiológicas. Então, é interessante você ter esse conhecimento, essa percepção, que o nosso corpo pode sim sentir uma sonolência ao longo do dia. Pode ser até bom você tirar esse cochilinho da tarde, porque você vai reformular, reestruturar alguns pontos fisiológicos do nosso cérebro e também do nosso corpo físico, né, da nossa periferia, fazendo com que você fique mais apto para retomar o seu dia, né? Fazer suas tarefas, fazer seus deveres, fazer seu trabalho, seus estudos, etc. Até mesmo treinar, né? Eu, particularmente, quando eu tenho a oportunidade, eu tento sim tirar um cochilo de 20, 30 minutos ali, que é o que eu consigo, para eu conseguir retomar minhas paradas, fazer meu artigo, fazer todo o meu contexto do meu dia
e conseguir dar conta da demanda, né? Porque o sono, ele é fator primordial e base para qualquer contexto da nossa rotina, né? Então, o vídeo foi basicamente para tentar alertar vocês a tomarem cuidado com algumas falsas informações ou informações más interpretadas sobre algumas suposições que os atletas podem estar fazendo para ter mais rendimento, mais performance, etc. Né? Eu vejo bastante isso. Eu vi isso já algumas vezes no passado, mas antes eu não tinha tanto conhecimento sobre o sono para poder trazer um entendimento de forma mais aprofundada. Mas agora, com essa especialidade que eu tenho, com muitos artigos que eu tenho já lido e entendido de como funciona a nossa biologia, a gente consegue entender que muito é muito improvável que Cristiano Ronaldo, com todo o seu empenho, com todo o seu sua performance, sua saúde, sua parte atlética de alto nível, não tem acesso aos principais médicos e cientistas do mundo referente ao sono e que ele durma de forma fragmentada, sendo que na literatura a gente não tem base, né? Não temos evidências robustas demonstrando que o sono fragmentado é melhor do que o sono eh, polifásico ou monofásico, né? Polifásico não, perdão. O sono monofásico e bifásico. E isso não temos evidências, né, demonstrando que, que esse sono fragmentado polifásico que foi comentado em algumas notícias é melhor que o sono bifásico ou monofásico, que é o que a literatura mais tem evidências hoje. Temos estudos há mais de 20 anos mostrando que quando a gente tem um sono regular no período da noite e às vezes um cochilo ao longo do dia, a gente tem muito mais benefício na relação da performance, na relação da recuperação física, recuperação cognitiva, né? Então toma cuidado aí com o que você anda consumindo, né? Dentro das redes sociais. Se você tem alguma dúvida sobre sono, sobre performance, sobre treino, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar. Se inscreve aqui no canal para você fortalecer a gente aqui e motivar a gente a continuar entregando vídeos como esse. Então, nesse clima de Copa, eu espero que vocês curtam bastante, aproveitem e não deixem de cuidar da saúde e do sono de vocês. Fechou? Deixa o like aí pra gente, tamo junto e até o próximo vídeo.